Insônia, cansaço, dor de cabeça, tristeza e irritabilidade, dificuldade de se concentrar e falhas na memória, queda de cabelo, perda ou ganho de peso, insatisfação constante e isolamento social, queda na produtividade, má digestão e problemas gástricos, baixa imunidade, aumento na probabilidade de infarto e derrame. Todos esses sintomas estão relacionados com uma doença que afeta mais de 90% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde. E no vídeo de hoje eu vou te explicar que doença é essa e como que a gente pode evitar. A gente vai falar sobre estresse. Meu nome é Rodrigo Rabelo, eu sou terapeuta e engenheiro e bem-vindo ao canal Engenharia Emocional. No vídeo de hoje eu deixei esse espaço aqui para a gente poder botar algumas informações, porque hoje o vídeo vai ter muita informação e é preciso que vocês prestem muita atenção, principalmente para evitar essa doença, que é uma doença que pode afetar muito as nossas vidas. Então vamos ver como que a gente pode trabalhar para não deixar que essa doença afete a nossa produtividade e a nossa qualidade de vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o estresse afeta 90% da população mundial. No Brasil, 50% da população apresenta sintomas físicos que estão relacionados ao estresse. 73% das pessoas que estão no mercado de trabalho enfrentam essa doença. Vocês acreditam que 80% dos casos que são atendidos em pronto-socorros estão relacionados de alguma forma com estresse? Mas então, o que é o estresse exatamente? O estresse é uma resposta natural do nosso organismo a situações internas ou externas de extremo perigo. Então, toda vez que o nosso cérebro identifica que a gente possa estar em perigo, tanto nos nossos pensamentos quanto às situações externas, o estresse é uma resposta do nosso organismo a esse tipo de situação. Ele descarrega uma série de hormônios no nosso corpo que nos prepara para a situação de luta ou fuga, ou seja, nos deixa preparado ou para lutar ou para fugir. Quando isso ocorre de forma pontual, por exemplo, uma situação estressante de vez em quando que acontece na nossa vida, isso não tem problema nenhum. O nosso organismo ele foi preparado para isso e a gente está preparado para esse tipo de situação. O problema acontece justamente quando a gente é exposto a esse tipo de estímulo durante várias vezes durante o dia. O que acontece? O estresse. Para a gente ter uma visão bem didática disso, de como o estresse pode atuar no nosso corpo, é a mesma coisa que a gente pega um clips, fica dobrando ele várias vezes. Chega um momento de tanto que a gente dobra ele que ele arrebenta. O estresse que a gente aplicou no clips conseguiu romper ele. E a mesma coisa pode acontecer com o nosso corpo. Todas as vezes que a gente é submetido a situações estressantes várias vezes por dia, o nosso corpo pode começar a apresentar problemas patológicos, ou seja, doenças, como aquela que eu citei no início do vídeo, como dor de cabeça, irritabilidade, problemas gástricos, falta de memória, queda de cabelo e aquele monte de outros sintomas que eu listei bem no início do vídeo. O Dr. Marco Antônio, ele usa para explicar de uma forma muito didática o ciclo tóxico do estresse, que justamente acontece quando a gente tenta enfrentar o estresse de uma maneira errada. O ciclo tóxico do estresse funciona mais ou menos assim. Eu vou botar aqui para vocês verem. A gente começa com irritabilidade, ansiedade, começa a ter menos energia e menos atenção. O que a gente tenta fazer quando a gente está com essa irritabilidade, quando a gente vê que a nossa produtividade começa a baixar? A gente tenta combater. E como que a gente tenta combater? A gente tenta combater trabalhando mais ainda e tentando produzir mais ainda. Quando a gente vê que a gente não consegue porque a gente está sob estresse, o que acontece com a gente? A gente entra num ciclo de frustração por não ter conseguido combater aquilo sozinho. E depois disso vem o auto-julgamento. Ou seja, a gente começa a se sentir culpado, a gente começa a achar que a gente é burro, a gente começa a se martirizar. E a gente entra de novo no processo de irritabilidade, falta de produtividade, dor de cabeça, insônia, e a gente volta a tentar combater isso da maneira errada. E existe ainda um caso extremo de estresse, que é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é um esgotamento crônico pelo excesso de trabalho.
a gente começa a ter muitos pensamentos negativos em relação ao nosso trabalho e a nossa produtividade ela cai drasticamente. Tem um estudo muito interessante que mostra quais são os principais fatores que causam o estresse no trabalho, né? E eu vou listar eles aqui. E o primeiro deles é o desencontro de informação. O segundo está relacionado com problemas de prioridade de tarefas. O terceiro são metas irreais. Quarto, mudança de prazos. E quinto, lideranças que são muito confusas. Então eu posso garantir, né, por experiência própria, mais de 20 anos trabalhando, né, que isso realmente causa muito estresse no trabalho e isso é normal em praticamente todas as organizações. São muito poucas aquelas que conseguem combater todo esse tipo de problema. Por isso que o estresse ele atinge grande parte da população. Por isso que grande parte das pessoas que estão no mercado de trabalho sofrem com estresse. E por isso que é uma coisa que a gente precisa se preocupar muito. Espero que